Falamos e agora a gente tem dicas de profissional para quem quer pintar o cabelo ou colorir os cabelos em casa. Quem mostra pra gente é a Marina Araújo. Agora nós viemos até a casa da Rose. Ela está acostumada a pintar o cabelo em casa. Há 20 anos ela faz isso. Ela e muitas outras brasileiras. Então, viemos fazer um dia especial aqui. Convidamos o AJ Medeiros, que é o especialista mesmo no assunto. Começou com que cor? Começou com preto, depois o vermelho e agora esse loiro. Né? Por que resolveu ir pro louro? Por causa dos brancos. Eu acho que tampa melhor. Primeiro tem que saber o que é o que. Tem produto mais e menos agressivo. O tonalizante, geralmente, ele é muito suave. E ele hidrata? Ele hidrata. Geralmente as pessoas falam que é um shampoo tonalizante, porque ele sai com as lavagens. Então ele tem essa vantagem. Agora a coloração não, é alguma coisa mais pesada. A coloração ela é importante porque ela tem uma base que é a amônia. E a amônia ela é muito eficaz para o cabelo, porque é ela que faz com que o pigmento penetre e dure também. E a cobertura de branco geralmente é de 100% devido a ela. A tintura geralmente vem com luvas, é para usarem. A Rose costuma comprar a coloração profissional, que não é a melhor para usar em casa. A nossa recomendação é comprar mesmo a coloração que é vendida no supermercado, que já vem na caixinha, porque é um kit. Já é especializada porque vem a luva, vem o oxidante, vem a medida certa e vem o tratamento também. Então essa é para amador. Justamente, é para amador, para ter um resultado eficaz em casa. Você faz sozinha a coloração? Não. Quem te ajuda? Meu marido. Fica uma marca aqui no seu rosto? Fica. Da tintura, né? Uma mancha, fica. Para não ficar com mancha, é só passar um hidratante na testa. Próximo passo, dividir o cabelo em 4. Você divide topo, orelha e orelha, parte frontal até a nuca. Não importa se o cabelo é grosso ou fino, prefira um pente largo. Tem que ler o rótulo, tem que ler a bula? Tem que ler. Porque ali na bula você tem as recomendações básicas, o tempo de ação do produto, às vezes ela pode variar de marca, né? Então isso tudo é fundamental. Tá vendo como é diferente? Então, não sabe onde. Um pouquinho mais aqui, ó. Aqui embaixo, né? Mesma coisa você vai fazer com essa seção. É o mesmo procedimento. Pode tirar a presilha. Essa parte agora que é importante, porque ele vai distribuir, vai entrar com o aplicador e voltar aplicando. Volta aplicando. Assim. Mais rápido. A dica é para deixar o produto agir primeiro nas raízes, porque a Rose está com muito cabelo branco. 40 minutos é o tempo de ação da coloração, então a nossa recomendação é 30 minutos a aplicação nos brancos e 10 minutos em todo o cabelo. E depois? Só tiro o excesso da tintura e depois eu passo só o condicionador. Nem o shampoo não uso não. Geralmente quando você compra uma caixinha, vem um creme específico que hidrata, mas ele não é só para hidratar, é para estabilizar o pH do cabelo. Então é fundamental, tem que seguir esses passos. Tem que usar o shampoo e tem que usar sim o tratamento. O que você achou dessa cor, dona Rose? Eu achei que combinava muito com a minha pele e eu, né? Mudar? Vou mudar, agora vai ficar só essa cor. Gostou? Gostei. É? Boa. Muito bonitinho o marido ajudar, né? Uma graça. É, uma belezinha. Agora, pra gente dar mais uma dica em relação à aplicação do produto. Eu vi que você tá de luva. Sim, sempre. O ideal é manusear com a mão ao invés de passar o pente? Porque às vezes o que acontece? Você depositou o produto, né, da maneira que ele passou ali super bem. Você pode também usar o pente para fazer as camadas e tirar o cabelo e aplicar a próxima camada vendo aonde você está aplicando, né? No caso, colocar o produto aqui. E você pode também usar a luva para espalhar esse produto no crescimento onde você quer colorir. Então você já vai fazendo tudo com a luva. O problema do pente é o seguinte: quando você passa o pente, ele acaba retirando o produto onde ele está agindo. E lembra que eu falei o tempo da coloração? O tempo todo estou retirando e colocando o pigmento. Se eu tiro o produto daqui para levar para o comprimento de ponta, já acabo tirando, ele não fez o papel dele ali ainda. Então depositar o produto sempre. Sempre depositar o produto e nunca retirar
pé de onde ele tá agindo. Por isso eu manusei com a luva, é super importante. Terminei todo o crescimento, né? A raiz, como se costuma falar. Terminei todo o crescimento, deixei o tempo total. O cabelo que uma vez foi colorido não deve receber toda vez a coloração de novo, senão aí você sensibiliza. Esse é um dos truques de uma boa coloração. Aí você vai levar produto para o comprimento de ponta só em um período muito pequeno. E o produto, nesse momento, já está oxidado, então ele já está também mais suave. Aí você leva o produto para o comprimento de pontas, você pode ir colocando o produto, mecha, e aí enluvando, sem precisar do pente. Aí você não tirou ninguém de lugar nenhum, está todo mundo trabalhando. Sempre com a luva. Doutora Márcia, rapidamente, para a gente falar das pessoas que têm alergia quando passam esse produto, a senhora tem aqui a recomendação que a Marina lembrou na reportagem. Exatamente, a Rose, ela passou aquele hidratante. A dica que a gente dá é colocar uma coisa um pouquinho mais grossa, como por exemplo a vaselina. Agora preste atenção, se você está usando essa coloração e começou a ter muita coceira no couro cabeludo, alerta, isso pode ser um processo alérgico. Tem muita pergunta, a gente vai continuar a conversa na nossa página na internet, g1.com.br/bem-estar. Daqui a pouquinho eu tô lá, ao vivo com a doutora Márcia e com a Jo Nascimento. Manda sua pergunta que a gente vai responder já já. Imperdível, por hoje é só, amanhã a gente está de volta. Muito obrigado pela companhia. Se cuida e até amanhã.